E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Anderson Vieira dos Santos e sejam todos bem-vindos ao canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Aqui no canal você vai encontrar teoria e prática com temas relacionados à elétrica, eletrônica e eletrotécnica. E o tema do vídeo de hoje é associação de resistores. Tem alguns vídeos meus que eu já falo, né, sobre resistores aí, tanto na teoria como na prática, né? Vou deixar aí na descrição. A associação de resistores, pessoal, ela pode ser uma associação série, paralela ou mista. O primeiro exemplo que eu tenho aqui, ó, é a associação em série. Então, uma associação em série de resistores, então nós temos um resistor, né, R1, denominado de R1 com 5 ohms, resistor R2 de valor 7 ohms e o resistor R3 de valor 13 ohms. Como você pode ver aqui, pessoal, os resistores, ó, eles estão em série, tá vendo? Se você pegasse o multímetro e colocasse aqui na escala, no ohmímetro, né, e fosse medir esse circuito aqui na prática, né, ele ia verificar o quê? Que esses três resistores, eles se encontram em série. Então, quando resistores estão em série, como se acha a resistência total desse circuito? A resistência total de um circuito composto por três resistores em série é o que? A soma dos três resistores, porque eles estão em série, né? Em um circuito série. Então, R1 mais R2 mais R3 é o valor de resistência total. Então, a resistência total desse circuito aqui, ó, seria o quê? R1 mais R2 mais R3. R1 igual a 5 ohms, R2 igual a 7, R3 igual a 13, e a resistência total vai ser qual? 25 ohms. Beleza, pessoal? Então, nós somamos as três resistências e achamos a resistência total. Lembrando, pessoal, que em um circuito série, uma das características, né, desse circuito é que a corrente ela é única, né? Se esse circuito tivesse alimentado por uma fonte, né, de tensão, a corrente ela tem o quê? Um único caminho para circular. Em compensação, a tensão elétrica, né, se dividiria entre os três resistores. Beleza, pessoal? Também tem um vídeo no meu canal, pessoal, ensinando, tá, o que é corrente e tensão elétrica, caso você ainda não saiba e tenha interesse em aprender. Beleza? O próximo circuito que temos aqui, ó, é um circuito com três resistores ligados em paralelo. O resistor 1 tem um valor ôhmico de 15 ohms. O resistor 2, valor ôhmico de 10. E o resistor 3, valor ôhmico de 150 ohms. Tá bom? A fórmula da resistência, quando o resistor está em paralelo, é essa aqui, pessoal, ó. Então, faz-se, né, esse cálculo, o valor total de resistência vai ser quanto? Só 5,76 ohms. Se você observar, quando o circuito está em paralelo, pessoal, já é ao contrário do circuito em série. O circuito em série, quando ligado a uma fonte, a corrente elétrica, ela passa pelo único caminho e as tensões se dividiriam. No circuito em paralelo, a corrente elétrica tem mais caminhos para circular, tá vendo? Em compensação, se tivéssemos uma fonte ligada aqui, a tensão seria a mesma nos três resistores. Beleza? Então, se tivesse uma fonte aqui, teríamos, né, três caminhos para a corrente elétrica circular. E, em compensação, teríamos um único valor de tensão, porque os resistores estariam ligados em paralelo com a fonte. Tá bom, pessoal? Então, essa é a fórmula que se calcula resistores em paralelo. Tá bom? Eu vou estar mostrando para vocês também como se calcula um circuito composto por resistores em série e por
resistores em paralelo, né? Seria um circuito misto, beleza? Beleza, pessoal? Isso daí, ó, é um circuito misto, né? Por que misto? Porque ele tem resistores associados em série e resistores associados em paralelo no mesmo circuito. Então, pessoal, para a gente descobrir a resistência total dessa associação de resistores em um circuito misto, como é que a gente faz, né? Nesse exemplo aí, pessoal, qual seria a solução? Nós vamos fazer o quê? Vamos aplicar, né, aquilo que nós aprendemos com os circuitos anteriores. Então, a gente vê aqui, ó, tem o resistor R1, está em série com dois resistores que estão em paralelo. E esses dois resistores que estão em paralelo também estão em série com esse resistor R4. Beleza? Então, R1, R2, R3 e R4. Beleza, temos aqui o nosso circuito de associação de resistores, né? Série e paralelo, um circuito misto. Beleza? Então, para começar aqui, ó, como é que eu fiz, né, para resolver esse circuito aqui, ó? Eu peguei o resistor R2 e o resistor R3 e calculei o valor dessa associação de resistores. Ou seja, esses dois resistores estão em paralelo, eu denominei eles de resistor RA. Então, qual seria o valor de resistência ôhmica do resistor RA, que seria R2 e R3 em paralelo? Apliquei a mesma fórmula que usamos anteriormente, mas agora no caso apenas com dois resistores, certo? O valor de RA, 7,22 ohms, beleza? Aí aqui eu fiz o resuminho, né? Ou seja, o R1 continuou, agora nós não temos mais R2 e R3, temos o RA e o R4 continuou. Então, aquele circuito que era misto, resolver essa associação em paralelo, ele passou a se tornar um circuito série, beleza? Então, a resistência total de um circuito série é a soma de suas resistências. Então, a resistência total ela vai ser igual ao quê? A R1 mais RA mais R4. A resistência total é igual a R1 mais RA mais R4. R1 igual a 5, o RA que nós resolvemos aqui, ó, 7,22 ohm, e mais 49 ohms, que é o valor de R4. A resistência total é igual a 61,22 ohms. Beleza, pessoal? Então, esse aí seria um exemplo de circuito misto, né? Onde se encontram resistores em série e em paralelo, tá bom? E assim nós resolvemos esse circuito. E aí, pessoal, espero ter ajudado vocês, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.